A pastorinha quer ofertar também? Então, queridos, vamos lá. Abra a sua Bíblia. Estou indo muito aqui para frente, eu vou tentar ficar aqui atrás, senão a gravação vai ficar ruim. Efésios, capítulo de número 5. A gente vai ler 2 textos. O primeiro texto é aparentemente mais light, né? Que é pra gente... como é que é? O anestesia. O primeiro texto é anestesia, o segundo já é a cirurgia. Até rimou, né? Até rimou. O primeiro texto é anestesia, o segundo é cirurgia. Anderson, muito sério, Anderson. Vamos lá, Anderson. Começa a rir aí. Começa a rir. Efésios, capítulo de número 5. Todo mundo achou? Efésios 5. A gente vai ler a partir do versículo 25. Efésios 5, 25. Ok? Alguns, o Anderson já participou de, quando a gente fazia nossa célula só de homens lá em Nova Trento, uma vez eu ministrei essa palavra, só que hoje vai ser diferente. Até porque não é só essa palavra que eu vou ministrar. Mas Efésios 5, 25 diz assim: Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo. Presta atenção agora. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Vou repetir o versículo 27. A fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Veja que a sua esposa, o seu cônjuge, para as mulheres aqui presentes, representam a igreja de Jesus. E essa igreja deve ser apresentada no dia do grande encontro com o noivo Jesus. Ela tem que ser apresentada gloriosa, ou seja, cheia de glória, sem mácula, ou seja, sem mancha, sem pecado, sem sujeira, nem ruga, ou seja, não pode ser uma igreja velha, uma igreja gaga, envelhecida, nem coisa semelhante, ou seja, não pode ser nada semelhante às palavras anteriores, mas essa noiva, essa igreja que somos eu e você, deve ser apresentada ao noivo santa, ou seja, totalmente separada do pecado, do mundo, e irrepreensível, ou seja, que não pode ser repreendida, que não dá margem para que ninguém me repreenda. Ok? Agora abra lá em Apocalipse. Vou marcar aqui esse texto. Apocalipse. Tem gente que não gosta de Apocalipse, né? Não, até eu gosto de Apocalipse. Eu gosto. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não tem Bíblia, senta no lado de alguém que tem. Lembrado do pastor Valmir Martins? Eu faço plágio dele toda a vida. Todo mundo achou aí? Apocalipse 3. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois,
do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças mais uma vez, Pai, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. E mais uma vez nós queremos te convidar, Espírito Santo, para ficar à vontade no nosso meio, para colocar as Tuas palavras de vida nos nossos lábios e nos usar com graça para transmitir à Tua igreja o que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Em nome de Jesus é a nossa oração. E desde já, meu muito obrigado. Amém. Amém, queridos. Eu estava falando para vocês, né? A primeira palavra é anestesia, a segunda é a cirurgia. Mas, na verdade, se a gente for prestar atenção, uma palavra está ligada à outra, né? Porque a Bíblia, ela toda está interligada. A Bíblia, apesar de ser um livro com 66 livros, todos eles foram inspirados por Deus. Então aqui na Bíblia não tem tipo começo, meio e fim, né? Tudo está interligado. Eu posso pegar, daqui a pouco pelo Espírito Santo, eu posso pegar um texto de Gênesis, eu posso pegar um texto lá de 1 Reis, eu posso pegar um texto lá de Esdras, de Neemias, de Abacuque, de 1 Coríntios, e unir a essa mensagem e vai estar tudo certo, né? Por quê? Porque a Bíblia, toda ela é inspirada por Deus. Seja Antigo Testamento, seja Novo Testamento. E toda ela está interligada. Agora, por que Deus colocou essas duas palavras no meu coração? Deus já vem falando conosco, né? Eu ministrei já uma outra oportunidade aqui em casa, né, sobre a urgência que Deus tem de que haja um despertamento da sua igreja, né? A igreja que Jesus vem buscar, e a igreja somos eu e você. Quando a Bíblia vai dizer, né, que o marido tem que purificar primeiramente a sua esposa, porque aqui está falando de uma prioridade, né? Eu, como pastor, se eu quero ser usado por Deus como instrumento para influenciar vocês, em primeiro lugar eu tenho que influenciar a minha esposa. Às vezes a ordem está invertida, né? Eu já vivi isso na minha vida. De muitas vezes, como pastor, querer ser influência na vida de um monte de gente, sendo que eu não estava sendo primeiramente na vida da minha esposa. Então a Bíblia deixa claro, há uma prioridade. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, para santificar a sua esposa, purificando ela pela lavagem da água pela palavra. Ou seja, eu como marido, como sacerdote, eu devo compartilhar a palavra de Deus com a minha esposa, diariamente, semanalmente, mensalmente. A minha esposa, o meu cônjuge, tem que ser santificado através da minha vida. Se eu, como sacerdote, estiver cumprindo esse papel sacerdotal, esse papel profético, aí então eu tenho autoridade da parte de Deus para também ser um contribuinte para a santificação da noiva de Jesus, que são vocês, que somos a igreja, ok? Agora, se eu estou deixando a desejar com a minha esposa, que é um membro da igreja, no meu caso, né, como pastor, como marido, como cônjuge, é o membro prioritário da minha igreja, né? É o membro prioridade máxima. Então começa pela esposa. Prioridade máxima é o cônjuge, né? Aí agora aqui as mulheres presentes, vale para os maridos. Então, primeiro começa dentro de casa. A igreja começa dentro da nossa casa. Por que Deus nos deu essa direção, né?
todo mundo aqui já sabe, não custa lembrar, Deus tinha dado, foi um sonho ou foi uma visão, Leia? Foi uma visão, né? Deus deu uma visão para a irmã Leia. A irmã Leia é líder de intercessão do Ministério Vinho das Águas. E Deus deu uma visão para ela que eu entregava a sala de Nova Trento. E ela veio, me procurou e contou essa visão para mim. Quando ela contou essa visão para mim, eu disse, Leia, olha, Deus falou contigo, mas por enquanto ele não falou comigo, né? Ele vai ter que falar comigo também. Por enquanto ele não falou comigo. E naquela semana, então, eu e a Leia fomos participar de um culto onde só tinha eu e ela. Isso foi no sábado à noite, né? E quando estava somente eu e a Leia naquele culto, numa igreja com capacidade para 100 pessoas, até mais de 100 pessoas, né? Pelo bombeiro, 90. Pelo bombeiro, 90, mas tinha capacidade para mais de 100 pessoas. Uma igreja com capacidade para mais de 100 pessoas, onde só tinha eu e a Leia, aí naquele momento eu entendi que realmente a visão que Deus havia dado para a Leia, ela era real. Porque naquele momento eu entendi que não tinha mais razão para a gente continuar pagando um aluguel alto, mantendo uma estrutura, uma sala, talvez para, sei lá, para uma aparência para as pessoas, tentar provar alguma coisa para alguém, mostrar alguma coisa para alguém, que nós temos uma sala bonita, e às vezes, né, até vinha um certo orgulhozinho no coração, né, porque nós, quer queira ou não queira, nós tínhamos a melhor sala em Nova Trento. Nossa sala era uma sala privilegiada, uma sala que tinha amplo estacionamento, caldo de cana na frente da igreja, né, com pastelzinho, né, 2 banheiros, cozinha, sala de crianças, né, biblioteca. Era uma top sala. Mas Deus já vinha falando comigo sobre abrir uma célula na minha casa, sobre priorizar a família. E aí, quando aconteceu aquela situação, eu entendi que era um momento realmente para estar tomando uma decisão, né? Confesso que eu não fiz que nem Gideão, né? Pedi a confirmação da confirmação, não fiz isso. Eu entendi que se Deus tinha dado a visão para a irmã Leia, eu conheço ela há anos, a gente caminha junto há mais de 10 anos, mais de 15 anos, né? Ela é líder de intercessão da nossa igreja. Se Deus deu a visão para ela, eu entendi que realmente era real e que eu tinha que realmente tomar essa decisão. Não foi fácil, né? Até hoje a gente ainda está se recuperando dessa decisão. Mas essa decisão, ela tinha um propósito principal, que era levar a gente para um recomeço, onde a gente ia recomeçar da maneira correta. E nesse recomeço de maneira correta, inclui a priorização máxima da nossa família. Eu tenho certeza que muita gente, nesse tempo aí, que a gente não fez culto, né? Está tendo muito mais tempo para sua esposa, muito mais tempo para o seu cônjuge. E isso é a vontade de Deus, né? Aqui em casa, a gente tem priorizado a família como nunca. Uma coisa que eu ensinava para as pessoas é que a gente tem que ter pelo menos um dia na semana que é o dia da família. Aquele dia que você vai tirar só para a tua família. Vamos sair junto, vamos comer pipoca, vamos passear no shopping, vamos tomar sorvete, vamos, sabe, brincar, se divertir, jogar boliche, né, Marco Antônio? Então, esse dia, eu sempre ensinei isso, aqui em casa não estava tendo mais, né? A gente chama aqui em casa o dia da gastação, né? É o dia da gastação, aquele dia que a gente vai para o shopping, vai, sabe, vai no cinema, vai brincar, vai se divertir e esquecendo o mundo, esquecendo a vida. E não estava mais acontecendo isso. E graças a Deus, desde o dia que a gente tomou essa decisão, fechar lá a sala, começar aqui em casa, esse dia voltou, né? A gente está tendo toda semana, geralmente no domingo, a gente tira o dia e esquece do mundo e vai passear, né? Domingo agora a gente foi para Florianópolis, outro domingo a gente foi para Itajaí, né? E todo domingo num lugar diferente.
Domingo agora nós queremos ir nos Gideões, né? Talvez amanhã, né? Então, toda semana um lugar diferente, né? Aproveitar a família. Por quê? Porque família é a menina dos olhos de Deus. Família é prioridade máxima. Amém, queridos? Então, essa purificação com a lavagem da água pela palavra. O que é a lavagem da água pela palavra? Essa aqui é a palavra. Essa palavra aqui, ela funciona como uma água. Assim como a gente toma um banhinho no chuveiro, né? Para ficar limpinho, cheirosinho, essa palavra aqui ela tem o poder também de nos lavar, de nos purificar. E essa purificação, ela primeiro começa dentro de casa. Por isso a célula na casa do pastor. Né? O irmão Mateus e a irmã Vanessa me procuraram, pastor Cristian. Nós queremos fazer a célula na nossa casa. Quando a gente fechou a sala em Nova Trento, né? Mas eu disse, não, Mateus, muito obrigado por oferecer a tua casa, mas eu faço questão que seja na minha casa. Por quê? Porque eu queria que a casa do pastor servisse de modelo, servisse de referência. O pastor, primeiro, tem que ser o modelo. Porque não adianta o pastor querer cobrar coisas das pessoas que ele não faz. Então, se eu começo a célula pela casa do Mateus, eu tenho certeza que eu ia me sentir sem autoridade para daqui a pouco estar incentivando vocês a sonhar a ter uma célula na casa de vocês. Porque muita gente poderia olhar para mim e dizer, tá, pastor, mas tu não tem célula na tua casa. Agora, começando aqui, né, assim como o próprio Jesus teve uma célula na casa dele, eu posso futuramente, sob a direção do Espírito Santo, incentivar vocês a ter uma célula na casa de vocês. Por quê? Porque eu tenho na minha. Então hoje eu tenho autoridade para requerer isso, porque eu tenho uma célula na minha casa. Entendeu? Então, por quê? Primeiro, a ser purificado, primeiro que tem que ser apresentado para Deus como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, santa e irrepreensível, é a casa do pastor. É a esposa do pastor e os filhos do pastor. Não estou falando de perfeição, querido. Que não existe esse negócio que filha do pastor é pastorinha, filho do pastor é pastorzinho. Isso não existe. Filho de pastor e filho do pastor são pessoas normais. Faz xixi, faz cocô, faz pum, tem crise, tem tique, como é que chama? Tique nervoso, tem TPM, né? Filho de pastor e filha do pastor não é anjo. Né? Garanto que se arrancar a pena vai doer. Né? Então não é anjo nem anja. São pessoas normais e devem ser tratados como pessoas normais, que têm as mesmas crises, cometem os mesmos erros que um ser humano normal comete. Né? Agora, claro, nós como pastores devemos dar uma boa educação? Devemos fazer o máximo para dar um excelente e bom testemunho? Devemos. Agora, isso não quer dizer que os nossos filhos nunca vão errar. Por quê? Porque não são semideuses. Né? São seres humanos normais, que têm seus desejos, têm suas tentações, têm suas fraquezas. Né? Por isso, nunca espere perfeição, nem de filho de pastor, nem de pastor. Porque pastor e pastora também não são anjos, também não são vice-deus. Também são seres humanos, que têm crises, que têm seus momentos difíceis. Quantos estão entendendo? Então não espere perfeição. A gente está começando hoje, está tendo uma oportunidade de ouro. O que é uma oportunidade de ouro? Paulo cuidava de uma igreja que, era uma igreja já experimentada. Era uma igreja que já tinha muitos membros. Chamava a igreja de Corinto, na Grécia. E chegou o momento que ele disse, olha, lançai o fermento velho fora. Lançai o fermento velho. Por quê? Porque a massa, comparando a igreja com o pão, quem aqui já fez pão? Tem um monte de mulher aqui, né? Comparando a igreja com o pão, um fermento velho compromete todo o pão, não vai comprometer? Vai estragar a massa toda. Então, o que é o fermento velho? O fermento velho é aquelas pessoas que estão na igreja ali anos e não querem mudar de vida. Elas querem permanecer no pecado, elas querem permanecer mentindo, querem permanecer fazendo fofoca, querem permanecer com várias práticas que Deus abomina. Aí essas pessoas podem comprometer
todo o restante. Nós aqui hoje estamos tendo uma oportunidade de ouro. Por quê? Porque a gente está começando tudo de novo. Se tinha alguma massa velha, fermento velho, foi lançado tudo fora. Por quê? Porque acabou tudo. Tivemos que começar do zero. Né? Então hoje nós estamos tendo a oportunidade de começar do zero. E começar da maneira certa. Primeiro, pastor priorizando esposa, pastor priorizando filho, pastor colocando a casa em primeiro lugar, pastor colocando a casa em ordem. Pastor, quer dizer que a tua casa não estava em ordem antes? Olha, eu não sei se tem alguém que está totalmente em ordem. Porque a Bíblia diz que Deus começou uma boa obra e ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então todo mundo está no processo. Mas eu acredito que hoje a minha casa está muito mais em ordem do que estava antes. Tenho certeza disso. Tá ou não tá, minha filhinha querida? Né? Veja o sorriso dela que você já chega a uma conclusão. Então, Jesus vem buscar uma igreja, não é uma igreja qualquer, é uma igreja gloriosa, ou seja, é uma igreja cheia de glória. É uma igreja cheia da presença dele. É uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja sem mácula, ou seja, não tem mancha, não tem sujeirinha, não tem pecadinho escondido debaixo do tapete. É uma igreja sem ruga, ou seja, não é uma igreja velha. Sabe? Uma igreja que ninguém mais pula, ninguém mais dança, ninguém mais dá um glória a Deus, ninguém mais aplaude. Quando Deus me deu essa palavra no chuveiro, eu estava me lembrando quando Davi, Leia, entrou em Jerusalém com a arca. Davi, a Bíblia diz que Davi, o rei de Israel, ele se despiu das vestes reais e ele dançava ao redor da arca. Aquilo chamou tanta atenção do povo que Mical, esposa de Davi, começou a debochar e rir dele. Olha lá, ó, o rei dançando na frente da arca sem as vestes reais. Eu tive uma experiência dessa, eu participei de um retiro uma vez onde tinha uma arca lá, uma arca da aliança, né? A arca da aliança não vai dar tempo de explicar, mas era um objeto que representava a presença de Deus no Antigo Testamento. Tem um retiro que eu participei, que eu pedi para Deus me dar a mesma experiência de Davi. O Espírito Santo me tomou e eu comecei a dançar que nem um doido na frente da arca. Naquela semana eu era o alvo de gozação, de deboche das pessoas. Todo mundo rindo de mim. O pastor dançou na frente da arca. Fica imaginando a sensação de Davi. Eu pergunto, qual foi a última vez que alguém riu de nós por a gente ter feito algo extravagante para Jesus? Qual foi a última vez que alguém riu de nós porque a gente fez algo extravagante para Deus? Quando é que foi a última vez? Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa palavra irrepreensível, que só a palavra irrepreensível não precisa botar mais nenhuma palavra. Irrepreensível é quando a gente não pode dar margem para ser repreendido. Será que existe um de nós que se escapa dessa palavra, né? Eu tenho certeza que todos nós, à luz da palavra, Deus é santo, 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 santo. À luz da palavra, pode ter certeza, todos nós temos alguma coisa para mudar. Alguma coisa que Deus, se Ele pudesse falar com a gente hoje audível, Ele ia dizer: Anderson, Sabrina, Leia, Maria Madalena, Thaísa, Inar, Marco Antônio, Moacir, Cristian, Patrícia, Anne, lembra aquela coisinha? Precisa mudar. Não escapa ninguém. Não, pastor escapa. Não escapa. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Tanto é que a salvação é só pela graça. Tem gente que acha que vai se salvar por obras. Não se salva. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A gente só se salva pelo sangue. Amém, queridos? É só pelo sangue que se salva. Agora, Deus quer que a gente seja irrepreensível. Eu posso não ser, mas Ele quer que eu seja. Quantos estão entendendo? Ele espera vir me buscar nessa condição. E aí, queridos, para encerrar a palavra, eu estava meditando um pouquinho, né, essa semana sobre essa
Todas as cartas das igrejas que tem aqui em Apocalipse, todas elas são fortes. Mas o que me chamou a atenção nessa igreja de Sardes é que ela tinha fama de que estava viva, mas estava morta. Eu não sei o que é pior. Se é Deus me considerar alguém que está morto espiritualmente falando, ou eu ser alguém que tenho fama de que estou vivo, mas é só a fama. Eu não sei o que é pior. O que é pior? Está morto e nem sabe que está morto? Ou eu ter fama que estou vivo, quando na verdade eu estou morto? Então essa igreja aqui era uma igreja que ela tinha fama. Né? Hoje a gente vive num mundo que as pessoas buscam a fama. A fama é algo cobiçado. Né? No meio artístico, a fama é algo extremamente cobiçado. Quem aqui talvez não gostaria ou nunca passou na tua mente a possibilidade de você se tornar alguém famoso? Eu já. Eu já passou. Né? Se ninguém aqui passou, mas em mim já. Né? Então, imagina, você ter fama de que é alguém vivo, mas na verdade está morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. O que é o restante que estava para morrer? Alguém pode me dizer o que significa a frase confirma o restante que estava para morrer? O que o apóstolo João está querendo dizer com essa frase? Ele está querendo dizer que as pessoas que estavam para morrer na tua igreja terminam de matar. Não, tem nada a ver, né? Confirma o restante que estava para morrer. É o seguinte, todos nós, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, fazei morrer a vossa natureza terrena. A vil concupiscência, a avareza, concupiscência da carne, desejo dos olhos, ou seja, as tentações, os desejos da carne. A Bíblia diz lá em Colossenses 3 que eu tenho que fazer morrer. Agora, a igreja de Sardes era uma igreja que já estava no processo. Então, ou seja, muita coisa, muita obra da carne já tinha morrido, já tinha sido eliminado. Vamos crer que era uma igreja que jejuava, que orava, que buscava, que se santificava. Então, uma igreja que já está no processo, muitas coisas a gente já superou. Muitas coisas eu já consegui eliminar da minha vida. Pecados, obras da carne, tem tentações que eu já consegui superar. Quantos estão entendendo? Agora, confirma o restante que está para morrer. Ou seja, tem áreas na nossa vida que a gente ainda não venceu. Eu, por exemplo, eu estou querendo perder alguns quilinhos. Eu estou acima do peso. E eu e minha esposa estamos numa guerra e tentando baixar a balança. E não está fácil. Então, confirma o que está para morrer. Né? Ou seja, esses quilinhos acima da balança aí confirma o que está para morrer. Né? Faz morrer, vamos entrar num jejum aí no propósito, jejum de Daniel. Mas isso eu tenho que ir para ação. Eu não posso ficar na procrastinação. O que é procrastinação? Empurrando com a barriga. Procrastinação é pecado. Então eu tenho que tomar uma decisão. Eu decido que eu vou começar um jejum de Daniel. Eu decido que eu vou começar um propósito. Porque senão é procrastinação. Começar hoje, né? Não comer o salgadinho, daí tem batata doce. Hoje vai ter uma exceção, tem salgadinho no final da célula. Viu? Procrastinando. Então, queridos, todos nós temos coisas que nós precisamos terminar de matar. Tem alguns ursos, alguns gigantes, algumas áreas da nossa vida que a gente ainda não conseguiu eliminar. Algumas fraquezas, algumas brechinhas, que ainda estão ali, está vivo ainda. Alguns comportamentos do velho homem, que de vez em quando eles querem voltar. Vai dizer que é só aqui em casa que acontece isso. Na casa de vocês não acontece? Eu achei que era só na minha casa. Graças a Deus, na casa da Sabrina não acontece. Lá eu tenho certeza que não acontece. Então, aqui em casa tem algumas coisas que de vez em quando se levanta aí umas coisas, né? Então, confirma o que estava para morrer. Ou seja, essa área que o Espírito Santo já identificou, que você sabe que tem que romper, tem que corrigir,
Termina de matar esse negócio, irmão. Faz um jejum, faz um propósito, faz alguma coisa. Mas esse negócio tem que sair da nossa vida. Quando estão entendendo? Pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Enquanto eu não termino de matar aquilo que está vivo, Deus olha para mim, ó, tuas obras não estão perfeitas não. Não está do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero é o seguinte, tu tem que terminar de matar esse velho homem que está querendo viver aí. Enquanto o velho homem está tentando nascer de novo, está tentando ressurgir, você tem que termina de matar esse negócio. E aí ele continua dizendo, lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o. Guarda tudo aquilo que vocês já aprenderam. Eu estou falando com pessoas aqui, não tem ninguém criança aqui. Todo mundo aqui já ouviu palavra, já ouviu pregação, já participou de culto, já participou de missa, já ouviu primeira leitura, segunda leitura, terceira leitura. Quanta coisa que a gente já aprendeu. Só que Deus está dizendo aqui, não basta ter aprendido, eu tenho que praticar o que eu aprendi. Eu tenho que viver aquilo que eu já aprendi. Né? A Bíblia diz que o homem que ouve e não pratica é semelhante ao homem que, como diz lá em Tiago, né? Que não se lembra mais quem ele é. É mais ou menos isso que diz lá em Tiago. Nem vou abrir aqui para ler, porque eu quero ir terminando essa mensagem. Então eu tenho que praticar aquilo que eu já aprendi. Lembra-te aquilo que você ouviu, guarda aquilo que você ouviu e arrepende-te. Arrependimento, não se prega mais sobre arrependimento, né? Mas se não vigiares, ou seja, se tu não ficar ligado, o que é vigiar? Vigiar é ficar on. Vou falar na linguagem de jovem agora, né? Vigiar é ficar on, ficar ligado, ó. Abre os olhos, como diziam os antigos, né? Se tu não abre os olhos, eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. É que nem essa enchente que chegou aí de repente, né? E pegou todo mundo, parecendo igual aos dias de Noé, né? Então, vir como ladrão é que nem enchente, ela não avisa o dia e a hora que ela vai chegar. Né, Anderson? O Anderson escapou, que mora no segundo andar. A casa dele ficou toda debaixo d'água. Mas como ele morava no segundo andar não foi água. Ou seja, a casa dele não foi água. Foi água no inquilino que mora debaixo da casa dele. Graças a Deus aqui também se livrando da água. Mas assim, Deus vai vir que nem enchente. Ele não avisa, é de repente. E aí ele termina dizendo, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Sempre no meio de uma comunidade, vai ter aquelas pessoas que pagam um preço mais alto, que realmente estão se santificando, que realmente estão se guardando, que realmente estão tendo uma vida de oração, de lutar contra o pecado. Né? Em nome de Jesus, que seja a maioria aqui nessa noite. Posso ouvir um amém? Amém. E finalmente ele vai dizer, o que vencer será vestido de vestes brancas. O que é o que vencer? O que vencer é aquele que perseverar até o fim. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem é que vai se salvar? Aquele que perseverar até o fim. Então, quando a Bíblia diz o que vencer, é aquele que perseverar até o fim. Então, aquele que perseverar até o fim será vestido de vestes brancas. E aí ele vai dizer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Todo mundo aqui sabe o que é o livro da vida? O livro da vida é um livro que tem lá no céu, onde todo aquele que já um dia confessou o nome de Jesus como seu Salvador, o teu nome foi escrito nesse livro lá. Agora, para aqueles que ensinam, né, tem uma doutrina no meio evangélico que ensina que uma vez salvo, salvo para sempre. Quem aqui já ouviu falar? Né? Tem uma doutrina que diz, né, uma vez salvo, salvo para sempre. Se essa doutrina fosse verdadeira, estaria escrito na Bíblia, de maneira nenhuma
riscarei o seu nome do livro da vida? Se a Bíblia diz, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, é que dá a entender que o nome pode ser riscado. Sim ou não? Aquele que vencer, ou seja, aquele que perseverar até o fim, de maneira nenhuma, ouvir, né? Ouvir o que aprendeu, fazer morrer as práticas pecaminosas. Esse daí perseverou firme até o fim. Esse daí eu não vou de maneira nenhuma riscar o nome do livro da vida. Não vou. Mas e os outros? E se de repente eu não confirmo o que está para morrer, eu não guardo aquilo que eu já aprendi, eu não presto atenção naquilo que eu já ouvi, eu não me arrependo, eu não vigio, aí o meu nome vai continuar escrito no livro da vida? Será? Eu não boto a mão no fogo. Tanto é que ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Posso fazer só um parênteses? Fala, professor. Mas eu vi muita discussão teológica em programas de TV sobre riscar o nome da vida. E tem os defensores, como o pastor Cristo falou, que uma vez salvo, tu não perde a salvação, nem pode fazer coisas erradas. Né? A Bíblia diz que Deus, aí vem os defensores que dizem, né, que está escrito ali, por isso que acabou de ler, né, que ele jamais riscaria depois que o nome está no livro da vida, não. Mas existe uma coisa, que não é Deus que faz, é nós. Quem pode arriscar o livro da vida, o nosso nome lá, nós podemos. Deus não vai arriscar. Foi salvo, Deus por ele que está salvo. Agora, se eu começar a matar, roubar, fazer, não me arrepender e abominar, eu tenho o poder, ou nós temos o poder de arriscar o nome. Deus não risca o teu nome. Isso é bíblico, isso eu creio. Mas é uma discussão muito grande, muito teológica, os grandes, quem sou eu, né, para falar, e a gente vê os caras, eles defendem uns identes ali, né, pastor de um lado, outro, mediador, já vi debate, parecia debate político até, né, cada um defendendo as suas ideias. Tem, É só isso, né? na Rede tem debate, Amém. né? que Sim, fala. na Rede. Eu gosto muito de uma ilustração, não sei se foi o seu Moacir mesmo que me ensinou isso, não me lembro agora, né? A Bíblia diz que a salvação ela é um dom, ou seja, ela é um presente. Né? Então imagina que essa Bíblia aqui é um presente. Né? Eu dou esse presente para Leia. Ó, eu dei o presente para ela. Só que aí ela resolve jogar fora o presente. Ah, não quero. O que ele falou, né? Com misericórdia. Aí o que acontece? Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu a salvação, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que eu não quero. Aí eu jogo fora. Tá entendendo? Aí vai ter salvação para mim? A Bíblia diz em Hebreus, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus capítulo de número 1, né? Capítulo de número 2, né? Versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? Se negligenciarmos. Ou seja, se eu não valorizar a salvação, se eu não der o devido valor ao que Jesus fez por mim na cruz, como escaparemos nós? Não estou entendendo. Né? Eu creio num Deus que é amor, mas também creio num Deus que é fogo consumidor. Porque a Bíblia fala as duas coisas de Deus. Né? A mesma Bíblia que ensina que Deus é misericordioso e que a sua misericórdia dura para sempre, é a mesma Bíblia que diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, porque Ele é o Deus de justiça. A misericórdia, ela tem limites. Eu já ensinei isso. A misericórdia é que nem uma corda que Deus vai dando, até o dia que Deus diz chega. Aí vem
A justiça de Deus. E quando vem a justiça de Deus, querido, não escapa ninguém. É que nem aquela enchente que chega de repente. Por quê? Porque Deus tem as duas características. Ele é misericordioso, mas ele é justo. É como a paciência, né? É que nem a paciência. Exatamente. Exatamente. A gente vai, até que chega uma hora que a gente também perde a paciência, né? Deus é a mesma Exemplo de coisa. paciência. Deus é muito Ele paciente. é pacífico, mas até... Mas tem um limite. Né? Deus é longânimo, mas a longanimidade dele tem limites. Tudo tem limites. Amém? Ele é justo, né? Vamos fechar os nossos olhos. Amém, queridos? Eu quero... Deixa eu pegar meu violão aqui. Ô, criança. Enquanto eu oro aí, vou botar o ânimo para... Eu queria convidar você a fechar o seu olho nesse momento e a refletir sobre tudo que foi falado aqui nessa noite. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, mas uma coisa que o Espírito Santo me lembrou quando Deus me deu essa palavra é que eu não deveria esquecer que, em primeiro lugar, sempre que Deus nos dá uma palavra, nós que somos pregadores, nós que somos ministros da palavra, sempre que Deus nos dá uma palavra, em primeiro lugar, em primeira instância, essa palavra, em primeiro lugar, é sempre para nós. Porque nós, pregadores, nós temos a mania de achar que Deus nos deu uma palavra para pregar para os outros, quando, na verdade, o primeiro que tem que ser pregado somos nós mesmos. Então, eu queria deixar bem claro que, em primeiro lugar, essa palavra é para mim. Em primeiro lugar, essa palavra é para minha casa. Agora, se essa palavra também serviu para você nessa noite, se Deus ministrou algo no teu coração nessa noite, enquanto eu estava pregando, faça uma autoanálise. Faça uma autoavaliação de si mesmo. Deus está nos chamando, queridos, para um tempo de compromisso, um tempo de santificação. Muitos pregadores, muitos homens de Deus têm anunciado que a volta de Jesus se aproxima. Israel, essa semana, completou 75 anos. Há uma passagem na Bíblia muito conhecida por muitos teólogos, quando Jesus Cristo ele vai dizer: prestai atenção na figueira, quando os vossos ramos estiverem tenros, quando os vossos ramos voltarem a florescer, sabei que é próximo a vinda do Filho de Deus. Jesus disse que não passará essa geração sem que tudo se cumpra. Nós sabemos que a figueira na Bíblia é uma representação de Israel. E há muitos teólogos que acreditam que quando Jesus disse não passará essa geração sem que tudo se cumpra, é a geração do florescimento de Israel. Israel voltou a florescer em 1948, quando ela foi constituída nação, através de um voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, numa reunião da ONU. E essa semana, Israel completou 75 anos. A Bíblia fala que uma geração, ela dura 70 anos, podendo chegar a 80. Isso está no Salmo de número 90. Então, se Israel completou 75 anos, e uma geração pode chegar a 80, e se esse sinal bíblico realmente faz sentido, veja quão próximo nós podemos estar do fim. Né? Ah, pastor, você está querendo dizer que Jesus, no máximo em 5 anos, ele vai voltar? Olha, eu não posso garantir nada. Eu só sei que eu quero ter um estilo de vida, de vigilância, com a sensação que Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu quero ter isso para a minha vida. A sensação que ele pode voltar a qualquer hora. E se ele voltasse hoje, será que eu estaria preparado? Se ele voltasse hoje, será que eu sou essa igreja santa, pura, sem mácula, irrepreensível? Será que eu sou essa igreja cheia de glória?
Será que eu sou essa igreja animada, essa igreja avivada, essa igreja entusiasmada? Será que eu sou essa igreja pura, essa igreja completamente santa, separada, totalmente irrepreensível? A palavra de Deus para nós hoje é: confirma o que tu tens para morrer. Se o Espírito Santo te lembrou áreas na tua vida na noite de hoje que precisam ser acertadas, que precisam ser corrigidas, corrija enquanto há tempo. A palavra de Deus diz que aquele que é santo vai se santificar mais ainda. Então, se você se considera santo, santifique-se ainda, porque a Bíblia diz que o sujo vai se sujar mais ainda. Eu não quero ser o sujo que vai se sujar mais, eu quero ser o limpo que vai se limpar mais. Quantos estão comigo? Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos leve a um tempo de reflexão, que o Senhor nos leve a um tempo de meditação, que nós possamos fazer uma autoanálise de cada um de nós e as áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas, santificadas. Santifica-nos, Pai. Santifica-nos mais e mais. E que, como sacerdotes, possamos verdadeiramente amar os nossos cônjuges, como Cristo amou a igreja, ao ponto de, se preciso for, nós possamos nos sacrificar pelos nossos cônjuges, Pai. Em nome de Jesus. Que nós possamos santificar a nossa família, a começar pelos nossos cônjuges, a fim de apresentá-los como uma igreja santa, pura, sem mácula, sem ruga, irrepreensível. E da mesma forma que nós, sacerdotes, possamos apresentar a tua igreja, a tua noiva, nessa mesma condição, naquele grande dia que se aproxima. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus?